Não, porque é uma piada com humor um pouco mais... Ele é especialista em piadas nonsense, então, e essa é terrível. Aí eu quero um pouco mais. Eu não posso beber mais. Então Se eu fizer assim agora no vidro de casa, eu vou ficar com... Obrigado, Paulo. Não, vamos tomar mais um pouco. Alguém vai no extra depois? Comprar mais? É, porque não vai ter pro brinde final. Vou deixar uma só. Não tem spray isso? Isso pode ser o spray, mas vai babar todo mundo aqui. Vai lá. Eu não tenho tanta coordenação. Vai lá não, Ortega. Você que fala agora. Mas você não vai fazer nenhuma pergunta? Bom, dando continuidade, Ortega, lembra aquela parte que eu falei assim, agora você fala um pouquinho de você? Não, mas... Meu nome é Ortega. É boa, bom começo. Meu nome é Ortega, eu tenho tantos anos, estou sóbrio estou sóbrio há alguns minutos e... Estava sóbrio há alguns minutos. Mas, bem, eu no espetáculo eu apresento um dos números que é um clássico na arte mágica. Eu faço a parte clássica do espetáculo, o mentalista, o cômico e o clássico. E eu apresento o número dos covilhetes, que é um dos números mais, acho que, emblemáticos da arte mágica. Ele representa... Ele é o mais representativo, né? Porque é o mais antigo, é um número que é um ritual de passagem para os mágicos, é onde os mágicos são testados nas suas habilidades. Então ele é enfim, é um clássico, é um número... E é conhecido também nas ruas, né? Ele tem esse aspecto de ser um número dos charlatões também, ou charlatães, né? Charlatões ou charlatães? Um número dos charlatães, porque hoje você tem as versões com casquinha de noz, ou com casquilhas, e se faz jogo de apostas, né? E sempre se perde tudo, porque, enfim, é uma ilusão. Mas isso não é uma ilusão. Mas no nosso show não é uma ilusão. Ali vai ser mágica. A mágica mais antiga do mundo, né? Ela aparece desde os manuscritos, desde papiros egípcios, você tem referências a esses objetos nas mãos dos escribas e com as bolinhas embaixo. Os papiros de Ded. Os papiros de Ded. Você tem, no espetáculo a gente apresenta um quadro do século XVI, 1514. Acervo de quem? O quadro? Eu conheci esse quadro por causa do Enio. Enio é o presidente da... Não é mais. Não é mais da Academia Brasileira. Foi o presidente da Academia Brasileira de Arte Mágica. Foi professor também. Foi um dos nossos também referenciais aí na arte mágica e ele me deu esse quadro de presente. Eu fiquei encantadíssimo. Eu conhecia Hieronymus Bosch, mas não conhecia o quadro de Bosch. Ele teve a sorte de pegar uma cena de rua em que o mágico está fazendo o número dos covilhetes na rua, como os artistas mambembes, os artistas de rua da época do Renascimento. E é impressionante, o quadro é assustador. E de lá pra cá, inúmeras referências. Gravuras do século XVII, eu fui pesquisar. É assustador em relação à beleza. Em relação à beleza e a tensão da cena, que é uma cena dramática em que as pessoas estão olhando para a mesa assombradas assim, e você olha no fundo da cena, acontece um roubo, porque tem um batedor de carteiras na cena, tem uma mulher que é peixeira na cena, assim, é uma vendedora de peixes, o mágico carrega alguns objetos curiosos, como uma coruja dentro de uma sacola que está presa na cintura dele. Um sapo em cima da mesa. Um sapo em cima da mesa, um aro de metal que pode ser como a mágica dos aros chineses, pode ser um aro chinês de metal. Enfim, tem uma série de referências aí para serem lidas, símbolos para serem interpretados, poucos ainda são conhecidos, mas enfim, eu faço referência a essa obra e apresento esse número no espetáculo. E você tem um momento que o cenário está montado exatamente como está no... Eu termino, né? Não é terminar propriamente dito, mas... Não é o fim, mas em um determinado momento eu reproduzo a cena do quadro e termino, e aí vou para a finalização do efeito. E, enfim, é um dos números que eu mais gosto da arte mágica. Assim, eu me sinto honrado de haver aprendido as técnicas de manipulação dos copos, que são técnicas assim depuradíssimas, ancestrais, e sabe, você está conhecendo um conhecimento mágico que deve ter mais de 2000 anos. E isso só por isso já é encantador, né? Nossa, eu conheço algo que se faz ao longo, e esse número passa de mão em mão, e eu não sei como as pessoas aprendem também, né, Oscar? Porque mágico aprende com mágico, né? E aí você vê um cara na rua executando os mesmos passes, e aí? Onde esse cara aprendeu? De onde veio esse conhecimento? Vai pomar? Seria? Não é? É um conhecimento que aí ele tem um outro viés, né? Ele percorre o imaginário. Que as bruxas eram queimadas, as que não foram queimadas passaram para os filhos. É um conhecimento que se passa de boca em boca e ele vai seguindo caminhos sociais assim mais impressionantes, né?
E aí você conhece mais de 400 tipos de passes que estão envolvidos ali. É uma coisa impressionante. Eu acho um dos números para mim mais emblemáticos da arte. É legal também que o personagem mágico ele não está vestido como a gente se vê mágico vestindo hoje em dia, porque houve uma quebra, né, entre quando o Gene Robert Houdin ele fez essa quebra. Antigamente o mágico se vestia como um Merlin como e um agora feiticeiro. E depois de Houdin como um aristocrata. Então você vê como é que era o vestimento do mágico no século XVI. É bem interessante o quadro. Mas o figurino de vocês é baseado no mágico clássico? Ou como O que dele funciona? é baseado O meu no Só o mágico seu. clássico. O do Fábio, que é O mentalista, mentalista. agora tem um ar de mistério. Ele veste uma roupa mais misteriosa. E eu não E o Cláudio um traje mais informal de mágico. Seria a versão moderna do Roberto Houdin, porque se o Roberto Houdin tirou aquela aura mística da mágica, os mágicos vestidos de magos, feiticeiros, e colocou um mágico vestido com fraque, que é a roupa social da época, a versão moderna disso seria um mágico vestido de paletó, a roupa social da nossa época. Eu tô começando a me encontrar nesse espetáculo. Que bom. Arranjou! Isso é muito importante. Não, e ele se apresenta em trajes informais, então é uma coisa mais informal, em que a mágica é trabalhada com o discurso rápido do cômico, né, do viés cômico, e essa é a apresentação dele, de magia geral. Você não fazia ideia de tudo isso, Eu Cláudio? não faço ideia do que eu tô lá, assim. É o entendeu? verde, é o verde. Não, inclusive eu queria saber que produto é esse, porque eu tô verborrágico, eu gostei. Tô falando até coisas que eu não imaginava. Isso é bom pra limpar a mente mesmo. Eu queria Limpa-mentes, veja! Eu queria dizer pro pessoal Clareia aqui, suas ideias. pro pessoal da plateia que vai rodar, viu? Não vai ter até o final. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou já separar um pouquinho pra Já mim. separa. Pelo menos pra mim, porque eu preciso brindar no final, ó. Só o fundinho pra não dizer sorry. Limpa-mentes. Eu falei que tinha que fazer a produção de uma garrafa de vinho, mas não. Lembrando, por favor, tudo que você vê aqui, não faça em casa, nem na casa do viadinho do seu vizinho. Entendeu? Não é pra você fazer isso independente do que aconteça, porque Não aqui é- é tudo louco profissional. A gente sabe o que a gente tá fazendo. Não é pra ir correndo agora pra baixo da pia e procurar a coisa azul mais... Até alcance porque... das mãos. Até porque eu guardo na prateleira, né? E mesmo se você for pro quarto do seu pai e achar um negócio azul pequenininho, também não toma. Uma bolinha azul assim, não tome, não Vai que tome. fica com Ou seja, canudo, tudo que é né? azul não faz bem pra saúde. Bom, Pensando peraí. numa cor. Tem uns e-mails aqui, vamos dar uma lida. O Ruberdeck. Roberto. Boa apresentação Grande pra vocês Ruberdeck. e boa merda. Desejando sorte. Valeu, Roberto. O Topete mandou um abraço pro pessoal do MPM. O Fabiano Barbosa mandou um abraço pro pessoal do Fabiano, MPM. Fabiano. E o Fabrini mandou um abraço pro pessoal do MPM. Grande o Baltresca Fabiano. mandou um abraço pro pessoal do MPM. Todo mundo que eu Legal. falei hoje. Ninguém Legal. manda dinheiro, mas abraço, É, agradeço. então. Um abraço. Boa. Como vocês acabaram de ver. O Volca mandou um abraço pro pessoal do Volca. MPM. Opa. Só o Volca, Grande você. Volca. Volca, essa é pra você, hein? A Larissa falou, a imagem de vocês sumiu. É mágica? Ela só tá ouvindo o som. Liga a tela. Aperta F5. Larissa, aperta F5 e vê se nós volta. Se não voltar, por favor, comunique. Aham. E o Volca, peça pro Oscar. Aham, é justamente por isso que eu falei. Fala um pouquinho mais. Porque olha só, a dúvida do Volca, a dúvida não, o pedido do Volca é peça pro Oscar falar sobre a importância da direção num ato mágico. Sucesso a todos, obrigado Volca, obrigado. Valeu. Eu sou o cara que rouba o sucesso, rouba o parabéns, roubo tudo. Sucesso a todos, boa estreia, Volca. Valeu. Falar então deixar pro Oscar falar agora. Apresentação breve, inclusive falar, Oscar. Deu muito trabalho dirigir. Qual foi a sua função? Eu vou tomar um copo d'água lá Acho fora. melhor a gente que tá. Não, na verdade é assim. Calma, Eu Oscar. acho que o trabalho de direção ele fortalece o ato mágico, porque quando você pega um número e ele ainda está por ser burilado, ele evolui muito, né? Ele cresce do ponto de vista de efeito, do ponto de vista de impacto, e a curva fica bem melhor.
Não é muito a curva de tensão, a curva a curva do próprio número. Você sabe que tem todo um crescimento para chegar no clímax, né? E se você vai limpando aquelas coisas que estão no meio do caminho, fazem com que essa limpeza faz com que o número fique bastante mais possível de ser entendido pelo espectador, na proposta, inclusive no efeito. Não é muito fácil, porque no Brasil não existe ainda essa cultura do mágico ser dirigido. De um modo geral, os mágicos se sentem autossuficientes e não aceitam que uma outra pessoa venha e diga mais ou menos o que ele precisa fazer, que postura ele deve adotar. Então, vem a dificuldade para dirigir um número de mágica, um mágico ou um espetáculo de mágica, é bem essa mesmo, né? A falta de cultura no Brasil, do entendimento de que um diretor é fundamental. Eles podem dizer aí dos ganhos que nós tivemos desde o primeiro momento, né? Duas coisas para falar. Então, a primeira, assim, quando você cria alguma coisa, por você ser pai daquilo, seja um texto, ou uma piada, ou um movimento, e você acha que aquilo lá é perfeito, e vem o diretor e fala, não, isso daí tá horrível, tira. É muito difícil você jogar fora a sua criação, seu pensamento. Então, você precisa ir com a cabeça aberta para... Se ele falar que é ruim, é porque está ruim, e acata. Ou prove que o diretor tá errado. Então, a gente tem que ter um diálogo. Não tem que deixar a amizade de lado, ali é uma questão profissional. Então, os dois têm que entender. Não, eu convenço os caras de que aquilo é bom, ele me convence de aquilo que é ruim, e vai para frente. E já ganharam os dois lados. Vocês já ganharam dele, ele já ganhou de vocês. E nós temos trabalhado assim. Felizmente, o que tem reinado é sempre um ambiente muito amistoso, e nós temos nos dado muito bem, e o resultado está aí. Estamos na 4ª edição, a edição anterior foi uma edição de muito sucesso, todas as sessões com casa cheia, lotada praticamente, e parou no momento em que as pessoas estavam querendo assistir o espetáculo, mas como por questão de agenda do teatro não houve mais possibilidade de aluguel, então teve que parar o espetáculo, mas o sucesso foi realmente reconhecido. E nós esperamos que, nesta nova edição, isso não é uma ilusão, que é o nome do espetáculo, a gente tenha o mesmo ou muito mais sucesso do que tivemos nas nossas edições anteriores. O pessoal do teatro, como é que foi a recepção quando vocês chegaram na primeira temporada e falaram, nós temos espetáculo de mágica, e na segunda temporada? Como é que foi? É o mesmo teatro, não é? É o mesmo teatro. A primeira impressão é estranha, porque quando você fala em teatro, são peças, são grupos de teatro, não existe grupos de mágica. Tanto que você for procurar show de mágica em teatro, não tem. Vão levar, acho que no Brasil inteiro acho que não tem nenhum show de mágica. Em cartaz assim, não tem. Você vai até encontrar bastante mágico em bar, fazendo close-up, algumas pessoas fazem mágica de salão em bares, empresarial, muito show, mas se você quer levar sua família, não tem mágica, é difícil. E o pessoal gosta de mágica, e quando vem internacional, vem os gringos pra cá, é aquela festa, febre, as emissoras abrem as portas, então é uma batalha difícil. No Brasil nada presta, só o futebol. A gente podia jogar futebol também depois, quem sabe. Existe uma ideia. E a gente foi conversar com a Kátia do teatro e ela, mágica, é estranho, né? E tanto que no primeiro show foi todo mundo do teatro assistir, porque eles compraram a ideia no escuro. Será que é bom? Será que não é? Viram o show, gostaram. Agora na segunda vez, vem que... E foi muito legal, porque praticamente o nosso primeiro encontro com a equipe técnica foi nesta semana, né? E nos receberam assim muito bem, felizes pela nossa volta e contentes. Incentivado, né? Então nós ficamos muito estimulados também. O Teatro Augusta é um teatro que tem uma equipe verdadeiramente de profissionais. É um teatro que leva muito a sério a questão de espetáculo. Eles têm muita disciplina, eles exigem que o espetáculo comece no horário, e a postura deles, de todos os funcionários, é uma postura muito profissional, e isso também nos engrandece muito, trabalhar numa casa que tem esse respeito. Inclusive, falando sobre o horário, vale a pena lembrar que quem fez a compra dos ingressos pelo ingresso rápido, se não chegar no horário, perde
o ingresso. Então tem que chegar, eles dão no máximo 5 minutos de tolerância. Então o espetáculo é às 9h30, 9h35 tá fechando a porta. No sábado é às 9 horas, 9h05 tá fechando a porta e não entra mais. Não entra. 9h35 eles fecham a porta mesmo. A pessoa... Igual vestibular. A pessoa perde o ingresso. Não, mas cabe uma explicação, porque Não, em alguns outros espetáculos é até possível que as pessoas entrem depois que tenha sido iniciado o espetáculo. Lá, pela característica do teatro, não é possível acontecer uma entrada após o fechamento, o início do espetáculo, porque o público tem que passar exatamente pelo palco. Então, se o espetáculo estiver funcionando, ele não pode mais interromper. Então, por isso, não é essa coisa também... Não, rígido. Né? É mais por causa disso. É sim. por conta dessa questão também. A característica do teatro não permite que se entre depois que o espetáculo começou. A não ser que queira entrar pela coxia e assistir da coxia junto com a gente ali. Não tem nem condições.